Quem já ouviu a voz de Deus aqui, diga amém. Amém. Meus irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Uma delas é que a palavra, ela precisa cair no nosso espírito. A palavra, quando cai na alma, ela gera uma emoção. Todos nós estamos emocionados, mas essa emoção que você está sentindo agora precisa gerar transformação. E a palavra, muitos cultos nós participamos, que saímos cheios como estamos agora, mas a saída da igreja, a gente espiritualmente vê um monte de semente ali. E o resumo todo da reunião acaba sendo: como é que foi a parte do apóstolo Marcos Alves? Foi uma bênção. Nós precisamos guardar a palavra. Nós precisamos guardar. Deus falou com a gente aqui hoje. E, irmãos, eu vim aqui de coração aberto. Amém? Eu já comecei a apanhar logo na primeira frase: se não cuidar da sua saúde, padecerá. Quem já apanhou logo na primeira frase? Já comecei a tomar. Eu já fiquei de olho roxo na primeira frase. Então, irmãos, eu tenho 1 hora, eu vou gastar 5 minutos para te mostrar que se você não anotou o que ele falou, você não vai lembrar. Mas nós ouvimos aqui que é preciso resgatar o valor do vice. Ouvimos ou não ouvimos? Deus falou contigo sobre isso. A maioria das igrejas tem problema de governo. Uma igreja precisa ter total confiança em Deus e uma boa equipe. Quem ouviu isso aqui? Irmãos, aplica essa palavra para a tua vida. O dia inteiro Deus vai falar com você. E talvez você se esqueceu disso. Tudo depende de quem está te chamando. Quando eu sei quem está me chamando, tudo muda. Muda a minha história. Precisamos instruir para a volta da intimidade. 90% dos pastores nunca leu a Bíblia toda. A igreja cresce 3% ao ano. Ovelha sadia gera cria. A palavra só é palavra, se transforma. Estou falando. Você precisa guardar a palavra. A semente está caindo na beira do caminho. E os pássaros estão vendo, então estão roubando a semente para que você não creia. E não crendo não é salvo. É o que a palavra do Senhor disse. Eu serei o reflexo do meu rebanho. Mude não dormir sem ganhar uma alma para Jesus. Não seremos ministros de religião mais. Quem recebeu isso? Tenho que ganhar almas e influenciar pessoas do meu governo a ganhar almas. Com a unção você trabalha com Deus. Na glória Deus trabalha sozinho. A unção direta ela vem sobre mim. A unção indireta eu vou para Ele. Quem recebeu isso? Vou receber outro nível de unção. Quem recebeu? A unção transforma A em Betel. A unção de Deus torna a pessoa sobrenatural. Quem recebeu? Essa é demais. É impossível ser ministro do reino sem ser ungido pelo rei. A unção muda a história completamente. A unção contagiante, quando Deus move a maioria. E aí ficou a unção transferível, a atração de transferência. E ele falou aqui no final: tudo é igual, mas a unção será diferente. Sinceramente, irmãos, eu vim aqui para apanhar. Amém? Vim aqui para ser exortado. E estou sendo. Então me permita. É impossível a gente guardar tudo isso se a gente não anotar ou não gravar. Da escola que eu vim, toda a igreja tinha um caderno. Você acredita? Essa é a escola que eu vim. Cada um veio de uma escola. Mas hoje tem o gravador, tem o celular. Grava a palavra, medita na palavra, escreve a palavra. Abra um grupo no WhatsApp só com você e escreve assim: Deus falou comigo. Sabe como é que é isso? Não? Cria um grupo, põe uma pessoa e tira a pessoa, fica só você lá. E tudo que Deus falar com você, você coloca lá. E quando você lê a Bíblia e relê as coisas que Deus vai falando com você, sabe por quê? Porque uma coisa vai se encaixando na outra. E a voz de Deus vai contando uma história. E nós nos esquecemos da palavra. Estamos lembrando fragmentos e perdemos a continuidade.
quatro, me viraram do avesso ultimamente. Um foi o livro Movido pela Eternidade. Movido pela Eternidade. 2 vídeos. Ia ter 2 vídeos, eu vou passar aqui, rápido. Tudo eu vou fazer dentro do meu tempo. E a terceira que me deu um tapa aqui, ó, foi quando eu fui aqui em São Gonçalo, há um mês atrás, no Monte Amendoeira. E aí, antes de chegar no monte, atravessaram um carro e colocaram o fuzil na minha cabeça. O lugar de oração dessa cidade está ocupado. Senaqueribe invadia cidades fortificadas para desestruturar. Então nós, como crentes, precisamos reagir. Eu vou te trazer 5 princípios, mas eu tenho 2 vídeos para te passar. Passa aquele primeiro lá, por favor. Question: what are you called to? I ask that question because you won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do. Imagine with me standing before the throne of God in a scenario like this. Evangelist Anderson, come forward and give an account of your stewardship on earth. I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? As you sought me, as you sought my face, I will reveal this to you. Everything else is called is burned up for the judgment. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant? No, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life will be burned up before the judgment of Christ. Sister Smith, come forward and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I've never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. I never called you to Christianity. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the one
You will be just according to what you were called to do. Nós prestaremos conta daquilo que Ele nos mandou fazer. E agora o outro vídeo é uma reportagem que vai chocar você. O assunto veio à tona depois que imagens de um grupo chamado Mulheres Incestuosas foram parar nas redes sociais. Nesse grupo, mães revelam desejo sexual pelos próprios filhos. O incesto no Brasil poderá se tornar comum se o projeto de lei 33.009 de 2015 for aprovado. Projetos como este insistem de todas as formas que se torne comum a relação sexual entre pais e filhos. O grupo tem 334 membros. Neste trecho, uma das participantes do grupo diz: "Tenho tesão na minha filha pequena." Outro participante responde: "Se ela ainda é criança de tudo, recomendo esperar pelo menos ela entrar na puberdade. Por mais que ela goste da vossa intimidade, sempre há o risco dela comentar com alguma amiguinha contar para a família e a casa cair do seu lado." As demais conversas são impublicáveis, mas falam sobre práticas sexuais entre pais e filhos. Este tipo de projeto permite que em nosso país a mãe possa ter relações sexuais com o próprio filho ou filha, o pai se casar com a própria filha ou filho. No texto divulgado no site oficial da Câmara dos Deputados, ao qual fazemos referência agora, diz que, abre aspas, o poder público fará o reconhecimento formal e garantirá todos os direitos a todas as formas de família. Esta é conceituada como uma união entre duas ou mais pessoas que se baseiam no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Certo? Uma afronta para a família que releva até a época do kit gay que foi apresentado nessa casa. Se você, assim como eu, está revoltado, temos que nos unir e elegermos nesta eleição representantes que defendam a família e que combatam de frente todas estas mazelas e podridão. Temos poucos dias até o dia 15 de novembro, então vamos colocar toda a nossa força. Em nossa família não vão tocar. É forte ou não é? O assunto veio à tona depois... Pode colocar o slide, por favor? Meus irmãos, era para chocar mesmo. Nós precisamos dar a resposta. A resposta é ganhar almas. A resposta é a gente ocupar a cidade. A resposta é a gente levar o Evangelho. E eu quero trazer para você, dentro desse encontro de nível, falar sobre o teu chamado, falar sobre o destino da tua vida aqui na terra, sobre a sua missão. O céu, o meu destino é o céu também, mas vamos encarar como o céu. Nós não vamos para o céu, nós vamos voltar para o céu. O céu é a nossa origem. Quando você aceitou Jesus, o céu passou a ser a sua origem. E nós, pode colocar por favor o slide? E nós precisamos entender alguns princípios. O primeiro princípio, Oséias capítulo 6, versículo 3. Irmãos, os slides vai estar disponível para você. Pode compartilhar os slides, o vídeo à vontade. Se você quiser só anotar o que Deus está falando contigo, e não se preocupe com as passagens, porque está tudo lá. Eu fiz para que a gente consiga passar bastante informação no espaço que eu tenho, ok? Então está tudo lá, esse slide vai chegar na tua mão, à vontade. São 5 princípios e eu ajustei ele para que formasse essa palavra. Oséias 6,3, você pode me ajudar a ler? Conheçamos a sua saída. Um dos princípios, pastor, que nós precisamos ter é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. Muitas pessoas conheceram a Deus, mas esqueceram de prosseguir conhecendo a Deus.
e a pessoa ficou parada no tempo. Deus fala para Abraão: Abraão, vai lá e mata teu filho, entrega teu filho. De repente ele aparece e fala: não mata mais, e Abraão desce com o filho. Deus pega Isaías e fala: vai lá para Ezequias e diz que ele vai arrumar a casa e que ele vai morrer. E de repente Deus fala para ele: vai lá de novo e fala que ele não vai morrer mais. Está entendendo? Se Isaías não conhecesse, não prosseguisse conhecer o Senhor, Ezequias estava com aquela sentença. Se Abraão não conhecesse, não prosseguisse conhecer o Senhor, ele tinha matado o seu filho, tinha descido chorando naquele, e a promessa não tinha cumprido. E existem muitas pessoas que conhecem a vontade de Deus de 10 anos atrás, mas nós precisamos buscar: Deus, o que o Senhor quer da minha vida hoje? Imagine que existam duas pessoas, e aí Deus fala para a pessoa: filhos, eu quero que vocês vão até o portão e me adorem. Aí os dois vão ouvir a voz de Deus, conheceram, foram até o portão. Só que um deles prosseguiu em conhecer, o outro não. A voz de Deus vem: filhos, eu quero que vocês vão até a Praça do Bandeirante. Um só prosseguiu, o outro não. Um continua ali no portão, de mãos levantadas, e o outro foi andando até a Praça do Bandeirante. De repente: filho, oi pai, eu quero que você vá até o Alcântara. Senhor, a pé, é difícil. Filho, eu estou contigo. Tá bom, pai. Um permaneceu ali no portão, o outro já está no Alcântara. Daqui a pouco Deus chega para ele e fala assim: filho, oi pai, está preparado? Pai, se o senhor estiver comigo, eu vou. Então eu quero que você vá para Niterói. Senhor, Niterói, você está comigo? Estou, então eu vou. Está entendendo? Nós precisamos desse encontro de nível para que você possa conhecer a vontade de Deus para a tua vida hoje. E nós muitas vezes paramos no tempo, pastores pararam no tempo, porque se esqueceram de ouvir a voz do Senhor, e estão parados achando que estão fazendo a vontade de Deus, e o seu ministério poderia estar muito maior, muito mais longe, e eles deixaram de ouvir a voz do Senhor. Daqui a pouco esse que ouviu está na Dutra indo para São Paulo, e o outro está aqui. Diga assim: me ajuda a conhecer a tua vontade e prosseguir conhecendo a tua vontade. Quem conhece a vontade de Deus, meus irmãos, ele é diferente. Você imagina um filho, o pai chega cansado do trabalho, e ele chega para um filho dele e fala assim: pega uma toalha para o papai. O filho fala assim: pega você, pai, você tem mão. Filho rebelde. Só que tem outro filho que é obediente. Filho, você pega a toalha para o papai vai tomar banho. Claro, pai. E assim o pai chega, pede para ele, e ele vai pegar a toalha durante anos. Só que existe aquele filho que prosseguiu em conhecer a vontade do pai. Quando o pai chega, abre a porta, ele está com a toalha na mão, ele está com o sabonete na mão, ele está com o chinelo na mão. E o pai fala para ele: filho, mas eu não te pedi. E o filho fala: não precisa, pai, eu sei o que o senhor gosta. Aleluia. Quem conhece a Deus e prossegue conhecer o Senhor, sabe que Ele gosta. Não precisa de uma profecia para você evangelizar. Você sabe que Ele gosta que você faça isso. Então o desafio para você subir de nível, pastor, é você entender a vontade de Deus para esse tempo. E nós precisamos. A Bíblia diz que Ele virá como chuva serôdia. Alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, e fará descer a abundante chuva, a chuva temporã e a serôdia. Ele virá como chuva serôdia. Presta atenção nisso. A chuva temporã rega a semente, a chuva serôdia, ela rega o fruto verde, amadurece o fruto verde. Sabe o que está para acontecer? Antes da volta de Jesus, haverá o amadurecimento de novos convertidos rápido. Então você vai ver. Só que isso
Você precisa estar firmado na rocha. Sabe por quê? Você vai ganhar uma alma para Jesus. E tem aqueles profetas velhos, tem os evangelistas e os afastalistas. E aí, você trouxe o camarada entrou fumando, entrou com uma latinha de cerveja, e de repente ele entra, joga o cigarro, tem uma pessoa do lado, cheiro de cigarro. Ele fuma, ele bebe. Aí a chuva serôdia, que antecede a volta de Cristo, que está sendo derramado, vem sobre ele. No outro dia ele vem e fala assim: olha, parei de fumar e beber. Eu enchi a cara essa semana ainda, mas vou parar. Aí ele vem na outra semana, e aí? No outro mês ele vem e fala: parei de fumar, parei de beber. Aí mais uma semana, na hora do louvor, ele está de mãos levantadas, adorando ao Senhor, chorando na presença de Deus. E os afastalistas vão olhar e falar assim: chegou agora, estava fumando, bebendo até um mês atrás, agora está aqui falando em línguas. Quem ele pensa que ele é? Só que pastores que conhecem a vontade de Deus têm que estar preparados, porque Deus vai amadurecer com a chuva serôdia, e o fruto verde vai ficar maduro. Aleluia! E o pastor que está em outro nível, ele é como Barnabé. A palavra do Senhor diz, eu não tenho tempo para colocar os textos, e o Espírito Santo separou a Barnabé e Saulo, Atos 13:2. Aí depois você vai a outros versículos, aparece Barnabé e Paulo. Quem entendeu? Aí passa outros versículos, Paulo e Barnabé. Quem pegou? Barnabé não tem problema de Paulo ser maior que ele. O Barnabé, ele é o Dr. Miyagi do Karate Kid. Cima para baixo, cima para baixo. E ele quer que você cresça. Todos aqueles que vão ministrar aqui são Barnabés, e que vão gerar Paulos. Eu vejo uma multidão de Paulos aqui. E o que era legal é que quando Paulo se converteu, eu imagino uma conferência de nível, um dos pregadores vai ser o Paulo, o ex-assassino. Eu fico imaginando as pessoas falando assim: eu não vou não, ó furada, não vou não. Só que eu imagino alguém lá no WhatsApp, conversando no grupo da igreja. Sabia que aquele assassino está indo no culto? E algum outro fala assim: Deus me livre, eu não vou mais no culto. Mas teve outro que falou assim: fica tranquilo, está andando com Barnabé. E aí eles falam assim: se está com Barnabé, está tudo bem. Irmãos, nós não vamos concordar e nem aprovar o que a Bíblia não aprova, e nem concordar com o que a Bíblia não concorda. Mas as nossas igrejas está para entrar 2 homens de mãos dadas com um filho pequeno, 2 mulheres de mãos dadas, casadas com um filho pequeno. E os afastalistas vão estar com o veneno prontinho para afastar da igreja. Mas que nós tenhamos a credibilidade de Barnabé, e quando começar, alguém falar alguma coisa, você fala: ei, está comigo, está comigo, eu estou discipulando, está na minha célula, mas ele é um assassino, eu cuido dele. E que a credibilidade tua de Barnabé possa trazer tranquilidade a todos. Que Deus levante líderes com credibilidade para cuidar das pessoas perdidas, em nome de Jesus. Amém? Restauração de todas as coisas. A palavra do Senhor diz, Atos 3:21, a qual convém que o céu receba. O céu já recebeu Jesus. Jesus viveu aqui 30 anos, se batizou, teve um ministério de 3 anos, morreu, ressuscitou ao 3º dia, e ele ficou 40 dias aqui na terra. Depois ele foi assunto aos céus. O céu recebeu Jesus. E esse texto diz: é necessário que o céu receba. Já recebeu. Até quando? Até o tempo da restauração de todas as coisas. O segundo princípio: a nossa restauração vai abreviar a volta de Jesus.
a restauração da sede por almas, a restauração. E restauração é diferente de reforma. Reforma faz esse muro aqui, derruba aquela parede ali. Restauração é diferente. A restauração, o grande valor da restauração é voltar ao valor original. Quando você se converteu, o que você fazia que você não faz mais hoje porque é pastor? Você visitava hospitais quando você se converteu? Não visita mais por quê? Isso aí. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração esse encontro de nível. Você vai subir de nível se você entender que você precisa voltar na prática das velhas coisas, as visitas, os evangelismos pessoais, coisas que de repente a gente cismou de delegar. É a gente que tem que fazer. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Essa é uma promessa. E se eu chegar para aquela mãe ou pai dessa criança e falar assim: olha, eu não consegui restaurar aquela foto, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma máquina, traz seu filho aqui, eu vou te dar 20 fotos. Ela fala assim: eu não quero 20 fotos, eu quero aquela que ele tinha aquela idade, que embolorou. Irmãos, nós precisamos viver a restauração. Restauração. Quando Pedro cobraram o imposto de Jesus, Pedro chegou meio cabisbaixo. Jesus falou assim: é certo cobrar imposto, mas vai lá, pega a vara, pega o seu anzol, e o primeiro peixe que você pescar, tem uma moeda na boca, vá e pague por mim e por ti. Eu quero que você imagine a cena: um homem que tinha barcos, um homem que tinha uma indústria de pesca, um homem que tinha tarrafas, tinha redes. De repente Deus mandou para sair da crise, ir lá no porão, pegar aquela varinha de bambu, pegar aquele anzol enferrujado, pegar uma minhoca e passa Pedro no meio de todo mundo. Onde você vai, Pedro? Vou pescar. Pedro, mas você tem barcos? Eu vou pescar com a vara. Pedro, mas você tem rede? Eu preciso voltar a pescar com a vara e com o anzol. Para sair da crise, pastor, você precisa voltar à prática que você tinha no início do seu ministério, o frio na barriga que você tinha no início do seu ministério, o temor que você tinha no seu ministério. E essa restauração vai abreviar a volta de Cristo. Diga assim: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, viver a restauração. Diga: o valor da restauração está em voltar à sua condição original. Diga: Deus me trouxe aqui, que eu preciso voltar a pescar com a vara e com o anzol. Eu preciso voltar a fazer coisas que eu deleguei para muita gente. E nesse lugar, Deus está falando que tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Escadaria. Irmãos, Esther 2:21, naqueles dias, estando Mordecai sentado na porta do reino, 2 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtã e Teres, se indignaram e procuravam tirar a vida do rei Assuero. Sabe o que acontece aqui? Acontece que o pastor, ele é Mordecai, a igreja é Esther. Quem é pastor aqui, diga, pastor e pastora, diga assim: eu sou Mordecai, eu não sou Esther. E sabe o que acontece? Apóstolo, me ajuda aqui. Senta aqui. Mordecai não ficou dentro do palácio. Mordecai ficava sentado na escadaria, na porta do rei. Porque aqui na porta do rei, ele ficava vendo a conspiração de Bigtã e Teres. Sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos deixando de ser Mordecai e estamos entrando no palácio sendo igreja. Esther cumpriu o mandado de Mordecai. Mordecai ficava sentado
com pano de saco na escadaria do palácio. E aqui ele viu o que estava acontecendo lá de fora. Irmãos, quantos pontos de droga abriu perto da sua igreja nos últimos tempos? Quantos botecos? Quantas casas de prostituição? Quantos assassinatos? Quantas coisas teve perto da sua igreja nos últimos tempos? Você não sabe? Você precisa voltar para a escadaria, porque na escada você vê tudo. E Esther, apesar de estar no palácio, ela entra na presença do rei pela ordem de Mordecai. E o reino está precisando de Mordecai, porque os Mordecais estão cismando de ser Esther. Esther, chegaram para ela, Esther não tem muito discernimento, precisa da direção de Mordecai. Esther, chegaram para ela e falaram: olha, quando vieram as moças de Esther e os eunucos me fizeram saber, a rainha muito se entristeceu e enviou roupa para Mordecai, a fim de que despido no saco lhe vestisse. Diga comigo, ele, porém não aceitou. Esther estava no palácio. Chegaram para ela e falaram assim: tadinha de Mordecai, está vestido de pano de saco, lá no frio, na escadaria. Aí Esther foi lá no shopping Boulevard, foi na C&A, comprou uma camisa polo, comprou uma camisa bonita, um sapato bonito, e mandou entregar para Mordecai. Quando chegou, falou assim: a Esther está mandando você tirar essa roupa. Mordecai falou: devolve agora, porque eu estou aqui intercedendo pelo povo. Eu estou aqui vendo a conspiração. Eu estou aqui de pano de saco, inconformado porque o nosso povo está para ser exterminado. Esther, dentro do palácio, não tinha discernimento profético. E o pastor está perdendo o discernimento profético quando ele fica só dentro do palácio. Olha para a tua igreja. Olha para a tua igreja. Olha a violência que tem naquele bairro. Quantas bocas de fumo abriram lá? Qual é a ação de potestades, principados ali, dominadores que dominam ali naquela região? Se você não sabe, lamento, você precisa voltar para a escadaria, porque na escadaria você vê tudo. A conspiração de Bigtã e Teres não dava para ser visto dentro do palácio. Quem está entendendo? A conspiração de Bigtã e Teres só dava para ser visto na escadaria. Diga assim: eu sou Mordecai, eu estou precisando voltar para a escadaria, me vestir de pano de saco, para discernir as ações espirituais que estão do lado de fora do palácio. Amém? Vai até o dia que nós vamos reinar. Esther 8:15. Teve o dia de Mordecai. Mordecai saiu da presença do rei, vestido de um traje real, azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro, um manto de linho, de púrpura, da cidade de Suzã, e o povo se alegrou. Vai ter o tempo, mas hoje não é esse tempo. E intimidade. O apóstolo falando muito de intimidade. Eu quero falar assim, algo muito sério com vocês. Nós precisamos ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como é que pode um assassino ser um homem segundo o coração de Deus? Como é que pode um homem que deitou-se com uma mulher casada ser um homem segundo o coração de Deus? Davi tinha capacidade de se arrepender. Salmo 51:3 diz assim: eu conheço as minhas transgressões. Trocando em miúdos, ele fala assim: a culpa é minha. Meu casamento está ruim, não é por causa da minha esposa, não. Sou eu que sou um péssimo marido. Meus filhos estão assim, eu estou precisando ser um pai melhor, uma mãe melhor. Nós estamos transferindo problemas e responsabilidades. Davi falava: ei, eu sei o que eu faço de errado. Eu quero te mostrar que a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que é pecado. Presta atenção nisso. Às vezes a gente não sabe o que é pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu sei o que é pecado, aí sim eu reconheço o meu pecado. Diga: reconhecer pecado. Quando eu reconheço o meu pecado, eu peço
eu peço perdão a Deus. Quando eu peço perdão a Deus, eu sou perdoado. Quando eu sou perdoado, eu entro em santidade. Quando eu entro em santidade, eu tenho acesso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando eu tenho acesso a Ele, eu tenho intimidade. Diga assim: reconhecer pecado, pedir perdão ao Senhor, ser perdoado. Tem um arrepender-se antes. Ser perdoado. Olha lá. Entender o que é pecado, reconhecer o pecado, arrepender-se, pedir perdão e ser perdoado, ter santidade e ter acesso ao Pai. Aí você tem intimidade. Ninguém tem intimidade se não tiver acesso. Diga comigo: ninguém tem intimidade se não tiver acesso. Ninguém tem acesso se não estiver em santidade. Ninguém está em santidade se não pediu perdão a Deus. Ninguém pede perdão ao Senhor se não se arrependeu antes. Diga: ninguém se arrepende se não reconhecer o pecado. E ninguém reconhece o seu pecado se não sabe o que é pecado. Saber o que é pecado, reconhecer o pecado, se arrepender, estar em santidade, pedir perdão, ser perdoado, estar em santidade, ter acesso ao Pai. Biblicamente, o caminho da intimidade está intimamente ligado com a cruz. O apóstolo falou isso ontem na reunião. Nós precisamos. Não há intimidade sem a obra da cruz. E a obra da cruz envolve você se arrepender dos seus pecados, de você entender, pastor, que você também é ovelha. Nós precisamos ter mais intimidade. Mas só tem intimidade quem tem acesso. Só tem acesso quem está em santidade. Só está em santidade quem pediu perdão e quem foi perdoado. Só foi perdoado quem pediu perdão. Só pediu perdão quem reconheceu o pecado. Só reconhece o pecado quem sabe que está pecando. Porque tem muita gente pecando e não acha que é pecado. E para terminar, o avivamento genuíno. Esse é um princípio. Eu quero falar do avivamento baseado em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham avivamento, e um avivamento em abundância. Amém? A origem do avivamento é a vida de Cristo na vida da pessoa. Só que nós estamos mudando, a igreja está mudando as coisas. O avivamento virou manifestação de dom. E não, Cristo na tua vida traz o avivamento. A cruz traz o avivamento. Estamos confundindo manifestação do Espírito com o avivamento. Tem 20 minutos, tá? Então nós não podemos confundir. Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que analisar. O vinde a mim é diferente do vinde após mim. O vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim é alívio. Vinde a mim é descanso. Vinde a mim é presença. Vinde a mim é intimidade. O vinde após mim é andar nos passos dele, fazer o que ele faria. Tem muita gente que viveu o vinde a mim, mas não está vivendo o vinde após mim. E esse encontro de nível, eu quero orientar você, que você já viveu o vinde a mim. Viva todo dia, mas o vinde após mim é você andar nas pegadas de Jesus. Onde ele pisa, você vai pisar atrás, fazer o que ele faria se ele estivesse no seu lugar. Se ele estivesse no seu lugar, o que Jesus faria se tivesse o casamento que você tem? O que Jesus faria se trabalhasse na empresa que você tem? O que Jesus faria se fosse pastor da sua igreja? O que Jesus faria? Diga assim: me ajuda a viver o vinde após mim. Amém? O avivamento.
A Bíblia diz fruto do Espírito, e fala de obra da carne. Presta atenção. Por que não diz fruto da carne e obra do Espírito? Porque obra é construída, fruto tem a mesma natureza. A manifestação do fruto do Espírito faz você ser parecido com Cristo. E o avivamento vem da manifestação do fruto do Espírito. E a igreja está querendo viver o avivamento pela manifestação do dom. O dom é o alicate de Deus. O dom é a chave de fenda de Deus. Deus te dá um alicate, dom de cura. Toma, meu filho, vai lá no hospital e ora por aquele enfermo. E na obediência ele vai lá com o alicate de Deus e faz a obra. Nós não temos mérito no dom. O dom é a ferramenta de Deus para a gente realizar a obra. Agora o grande avivamento não vem pela manifestação do dom, vem pela manifestação do fruto, porque mostra a sua natureza. Se eu plantei uva, eu não vou colher abacaxi. E nós somos a mesma natureza de Deus, e temos que ter os princípios de Deus. Irmãos, o judeu tem princípio. Para um judeu ser rico, ele só precisa nascer. Ele já nasce e já entra nos princípios e prospera. Nós precisamos estar calcados nos princípios. E o princípio do avivamento é justamente a manifestação do fruto. O avivamento pelo fruto, não pelo dom. Amém? Só que a obra da carne é construída. Ninguém vira um prostituto do dia para a noite. Começa a colocar um tijolinho de cada vez. E agora eu quero que você preste atenção. Qual é a obra da carne que está sendo construída no teu coração? Uma impureza? Não vira um impuro do dia para a noite. Bebedice? Não começa a encher a cara do dia para a noite. Diga assim, a obra. Diga a obra. Ela é construída. Diga mais o fruto. Mais o fruto. Obedece à mesma natureza. Diga, a minha natureza é Cristo. Diga, na manifestação do fruto, eu serei avivado. Amém? Diga, na manifestação do vinde após mim, eu serei avivado. Creia, irmãos. Creia. Conhecer que você vem conhecer o Senhor. Restauração de todas as coisas. Escadaria, esse é o nosso lugar. Intimidade duradoura. Avivamento genuíno. Esse versículo 2 Coríntios 5:5 é um versículo que precisa. Você precisa rabiscar na tua Bíblia. Foi o próprio Deus que te preparou para isso, outorgando o Espírito Santo. Foi o próprio Deus que te preparou para ser pastor dessa igreja, te dando o Espírito Santo. Irmãos, o Evangelho tem 150 anos no Brasil, somos 25%. Vamos fazer conta? Mais 25 anos para ser 50%, mais 25 anos para ser 75%, mais 25 anos para ser 100%. Ou seja, o Brasil vai ser totalmente evangelizado se continuar assim. Em 2470, nós somos em 2020. O primeiro culto das Américas foi aqui na ilha de Veneganhão, aqui debaixo do nosso nariz. O Rio de Janeiro é para ser a primícia do Evangelho nas Américas. O primeiro culto das Américas foi feito aqui, ó, na ponte Rio-Niterói. Você olha para lá, ilha de Veneganhão. Sabe só o que aconteceu ali? Divisão dos franceses crentes com os portugueses católicos, divisão, o calvinista. Isso é o que acontece hoje. E aí, a divisão gera esterilidade. A família de Abraão teve divisão. Teve ou não teve? Abraão e Ló. A família de Isaac teve divisão. Como Abraão, Isaac e Jacó teve divisão dos filhos. Nessa mesma família, Abraão, Isaac e Jacó teve estéril na família de Abraão, de Isaac e Jacó.
A esterilidade gera orfandade. Órfãos de pai vivo na família de Abraão, de Isaac e de Jacó. E gera a perda da primogenitura. Primogênito era Ismael, mas quem foi Isaac. Primogênito era Esaú, mas quem foi Jacó. E aí se você vai primogênito era Rúben, mas quem foi Judá. Quem recebeu a porção dobrada foi a família, foi de José. Sabe o que é isso? A divisão na igreja está gerando esterilidade. Está feliz com quantos membros a gente tem na igreja? Se vier meio quarteirão da tua igreja, você tem que mudar de prédio. Se toda a família de um quarteirão, vou chutar um quarteirão, vier a igreja, você tem que mudar de prédio. Tem 100 membros na igreja, é pouco. Estou falando para mim. Nós vamos evangelizar o Brasil no ano 2470, ou alguma coisa tem que mudar, irmãos. Nós somos os pastores da última hora, e a gente precisa mudar. Nós estamos precisando mudar. Em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Vai levantar outra aí? Tá. Como é que pode uma lei que vai autorizar casamento de pai, mãe, com filhos, uma lei aprovando incesto debaixo do nosso nariz? Como pode, no quintal da nossa igreja, que é de São Gonçalo, o lugar de oração da cidade está ocupado pelo tráfico? Como pode? Como pode? Saia do palácio e volte para a escadaria. Volte a se vestir de pano de saco. Se você direcionou um jejum para a igreja, você é o primeiro a jejuar. Conheça e prossiga conhecendo o Senhor, senão você vai viver um ministério limitado. Mas aquele que conhece, prossegue conhecer, ele vai rompendo, ele vai avançando. É difícil. Pai, filho, vai até Niterói. Pai, é longe. Eu estou com você, meu filho. Ah, pai, então eu vou. Nas suas fraquezas ele ouve a Deus. Conheça. Espere a chuva serôdia, que amadurece o fruto. Seja um Barnabé a proteger os perdidos que vão entrar lá pelas portas. Não vamos concordar com as práticas pecaminosas. Vamos respeitar. Respeito é berço. Mas nós vamos orar para que o Evangelho entre trazendo transformação, e que o Espírito Santo convença todas as coisas. A igreja já teve a reforma, agora é o momento da restauração. A igreja não precisa de reforma, precisa de restauração. A restauração é voltar ao valor original. Você precisa voltar a pescar com a vara e com o anzol. Para Pedro foi uma vergonha. Ele tinha tarrafas, ele tinha barcos, mas em tempos de crise eu preciso tirar meu anzol da gaveta, preciso tirar aquela varinha de bambu. É simples, mas precisa voltar para as coisas simples que davam tanto resultado no início. Volte. Quanto tempo, irmão, você não faz um bolo para a cantina? No início da igreja você fazia tanta coisa, agora não precisa mais. Quanto tempo, pastor, a gente não limpa um banheiro, mas agora tem os diáconos. Nós precisamos voltar a pescar com a vara e com o anzol. Salmo 51:3. Conheço as minhas transgressões. Eu preciso reconhecer meus pecados, só assim eu me arrependo. Eu preciso me arrepender, só assim eu peço perdão. Eu preciso pedir perdão, só assim eu sou perdoado. Quando eu sou perdoado eu tenho santidade. Quando eu tenho santidade eu tenho acesso. E quando eu tenho acesso eu tenho intimidade. Ninguém tem intimidade sem acesso. Ninguém tem acesso sem santidade. Ninguém anda em santidade sem ser perdoado antes. Ninguém foi perdoado antes sem ter pedido perdão. Ninguém consegue pedir perdão se não se arrependeu. Ninguém se arrepende se não reconhece os pecados. Viva o avivamento pelo fruto.
O avivamento pela caminhar nas pegadas de Jesus, o vinde após mim. Viva o avivamento pelo fruto, porque o fruto obedece à lei da natureza. Plantei uva, eu colho uva. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente precisa honrar isso. A obra da carne é construída, o orgulho é construído, lascívia é construída, prostituição é construída. Por isso que é obra. Então, mete o pé nesse muro que está sendo construído no seu coração e receba o avivamento pelo fruto. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor.